Fala, meu amigo concurseiro, bem-vindos ao nosso desafio 100 questões comentadas da banca IDECAM. Então, esse desafio ele será dividido em 10 blocos, cada bloco com 10 questões, e esse vai ser o nosso primeiro bloco, o bloco inicial. Então, prepara o teu material para você fazer as suas devidas anotações, e se no decorrer desse vídeo você encontrar alguma informação que agregou valor para o teu conhecimento, considere deixar o teu like e se inscrever no canal. Então, bora lá começar. A arquitetura de computador conta com muitos periféricos para que o usuário possa usar a maior quantidade possíveis de recursos. O periférico de entrada, que pode ser usado em um computador, é. Então aqui nós vamos trabalhar com a divisão dos dispositivos auxiliares ao funcionamento do computador. Então nós teremos o periférico de saída, que é aquele que envia a informação para fora do sistema computacional, o periférico de entrada, que é aquele que envia a informação para dentro do sistema computacional, e o dispositivo híbrido, que também atua ora como um dispositivo de entrada, ora como dispositivo de saída. Então, como nós precisamos encontrar o periférico de entrada, aquele que envia a informação para dentro do sistema computacional, vamos analisar os periféricos. Na letra A, nós temos o projetor, também conhecido como um data show. Esse é um dispositivo de saída, portanto, eliminado. Assim como o alto-falante, uma caixinha de som, por exemplo, também é um dispositivo de saída. Então, item eliminado. Na letra D, a impressora é um dispositivo de saída. E eu sei que nesse momento você se revirou na cadeira dizendo o seguinte: mas por meio da impressora eu consigo escanear. Então, eu envio uma informação para dentro do sistema computacional. Então, poderia ser um dispositivo de entrada ou pelo menos um dispositivo híbrido. E muito cuidado. Quando a alternativa se refere exclusivamente à impressora, nesse caso, nós temos um dispositivo apenas de saída de dados. Para que a impressora tivesse a característica de ser um dispositivo híbrido, ou seja, trabalhando como um dispositivo de saída e de entrada, a alternativa deveria se referir a uma impressora multifuncional que coleciona as características da impressora convencional mais o dispositivo de scanner. Então, nesse caso, você tem a impressora como dispositivo de saída de dados e o scanner como um dispositivo de entrada. E a soma dessas duas funções trazendo para a gente a impressora multifuncional. Mas nesse caso aqui, ó, nós temos apenas impressora, então um dispositivo de saída. Assim como o monitor, que também é um dispositivo de saída de dados, que envia a informação para fora do sistema computacional. A partir do momento que você consegue visualizar as informações ali no computador, então essa informação está chegando até você, saindo do sistema computacional. Então também item eliminado. E por a eliminação, chegamos ao gabarito da nossa questão, na letra C, câmera web, ou seja, uma webcam, que por meio da webcam você envia a informação para dentro do sistema computacional, ou seja, a sua imagem está entrando no computador, está entrando no sistema. Então, gabarito, sem dúvidas, letra C. Então, para aprofundar o seu conhecimento, aqui está uma tabela com os periféricos de um computador, onde nós temos a classificação, dispositivo de entrada, dispositivo de saída e o dispositivo híbrido, assim como as suas definições e alguns exemplos. E como eu reforcei, eu falei para vocês que o scanner é um dispositivo de entrada, a impressora puramente é um dispositivo de saída, e no caso da impressora multifuncional, que soma as características de scanner e impressora convencional, estando classificado como um dispositivo híbrido. Então pausa o vídeo, faz as suas anotações, tira o print, porque você não pode vacilar nesse tipo de questão, que de modo geral são conceitos simples, mas que aparecem muito. Os dispositivos de armazenamento manipulam bits de arquivos de computador. O hardware de armazenamento volátil, ou seja, aquele que perde as informações quando o computador é desligado, presente no computador, é conhecido como. E antes da gente analisar os itens, faça uma anotação importante. O bit, assim como a questão está se referindo para a gente, é a menor unidade
de armazenamento no sistema computacional. Então, quando o enunciado falou aqui sobre armazenamento de bits, de fato, é um conjunto ali de informações que estão sendo armazenadas em um determinado dispositivo. Então, como a gente precisa encontrar o dispositivo de armazenamento volátil, aquele que perde as informações quando o computador é desligado, nosso gabarito se encontra na letra D, memória RAM. E a principal função da memória RAM é carregar os programas que vão ser processados pela CPU, pelo processador. Então, de fato, o gabarito letra D. E nos demais itens, nós temos dispositivos de armazenamento permanente, que no caso são dispositivos não voláteis, ou seja, não perdem as informações quando o computador é desligado. Entre os dispositivos de armazenamento utilizados nos microcomputadores e notebooks atuais, é uma unidade de estado sólido, não contendo partes móveis. É memória não volátil, nós já vimos a característica desse dispositivo na questão anterior, sendo mais rápida por característica. Na comparação com os HDs, como vantagens, são dispositivos mais rápidos e menos propensos a danos de manuseio. Como desvantagens, são mais caros e apresentam vida menor. Então, nós temos aqui a característica do dispositivo SSD, dispositivo de armazenamento permanente, como nós vimos na questão anterior, um dispositivo não volátil. E uma questão bem bacana no seu enunciado, porque traz de fato as características do SSD e ao ler esse enunciado, você acaba revisando essa temática quando nós estamos nos referindo a dispositivos de armazenamento. Porque as questões gostam muito de fazer esse comparativo do HD com o SSD. Então aqui você já vê algumas diferenças entre esses dispositivos. Então, sem sombra de dúvidas, gabarito letra D. O computador mais simples com barramento possui uma CPU, unidade central de processamento, memória principal e dispositivos de entrada e saída. Assim, quando precisamos armazenar e acessar programas e dados, precisamos entender a hierarquia de memória conforme podemos visualizar a figura abaixo. Então, nós temos aqui uma questão muito interessante para a gente analisar a ordem de velocidade das memórias do sistema computacional, assim como também a capacidade de armazenamento desses dispositivos. Então, nós temos aqui na primeira posição, em termos de velocidade, ou seja, da memória mais rápida para a memória menos rápida, os registradores na primeira posição, e os registradores estão presentes dentro da CPU, ou seja, dentro do processador, seguida da memória cache, no segundo lugar, que também está presente dentro da CPU, no processador. Na terceira posição, nós temos a memória principal, que se trata da memória RAM, seguido do disco magnético, que no caso é o HD, e do SSD. E só para fazer aqui mais um parêntese, o SSD é mais rápido que o HD. Então, na ordem, o SSD fica acima do HD. E por fim, nós temos aqui fita e disco óptico, que se encaixa, por exemplo, como os CDs, DVDs e Blu-rays. Então, nessa ordem de cima para baixo, aqui nós temos a velocidade. E invertendo a ordem, quando nós falamos de capacidade de armazenamento, nós vamos ter uma maior capacidade, vindo agora de baixo para cima, nós teremos uma menor capacidade. Então, sabendo dessas informações, vamos analisar aqui os itens. Assinale a opção que apresenta características verdadeiras sobre essa hierarquia à medida que descemos. Então, vamos analisar de cima para baixo e veja o que diz a letra A. Ela está errada, porque diz o seguinte: a capacidade de armazenamento diminui. Falso, porque quando você vem descendo, o que foi que eu falei para vocês? Que a capacidade de armazenamento vem aumentando. Então,
Quando nós saímos dos registradores para a memória cache tem mais capacidade de armazenamento que os registradores. A memória principal tem mais capacidade de armazenamento que a memória cache e que os registradores. E assim sucessivamente. Letra B. Tempo de acesso fica maior e bits por real diminui descendo na hierarquia. Item falso também. Quando nós falamos aqui da capacidade de armazenamento, você vai pensar o seguinte: se você tivesse R$1 e quisesse comprar espaço de memórias nos registradores, com esse real você compraria X espaço. E com esse mesmo real, se você desejasse comprar espaço no HD, por exemplo, você compraria 2x. Então, com R$1, você compra mais espaço de armazenamento à medida que você desce na hierarquia. Então, esse item é falso. Letra C, tempo de acesso fica maior. Opa, tempo de acesso fica maior. De fato, fica mais lento. E a capacidade de armazenamento aumenta, de fato. Nós temos aqui a capacidade de armazenamento aumentando. E quando nós descemos na hierarquia de velocidade, o tempo de acesso fica maior. Ou seja, a rapidez ela vai diminuindo. Então, o tempo de acesso fica maior. Então, gabarito da nossa questão, letra C. Letra D, à medida que subimos, o tempo de acesso aumenta. Item falso. À medida que nós subimos, o tempo de acesso ele diminui. Por quê? Porque a velocidade aumenta. Então, item D, errado. De fato, o gabarito da nossa questão, letra C. Durante o uso de recursos de um notebook, há periféricos que podem operar tanto na entrada quanto na saída de dados, mas em instantes distintos. 2 exemplos desse tipo de dispositivo são, então, na letra A, mouse e scanner são 2 dispositivos de entrada de dados e nós precisamos de dispositivos com as 2 características. Item eliminado. Joystick, que é um controle que você utiliza ali conectado ao computador para jogar, de modo geral, é um dispositivo de entrada, assim como o teclado, que também é um dispositivo de entrada de dados, portanto, letra B também eliminada. Webcam, que é um dispositivo de entrada, e o plotter, que se trata de uma impressora de alto padrão que você vai encontrar em gráficas destinadas à impressão de arquivos em alta qualidade, como banners e cartazes. Como se trata de uma impressora, nós temos um dispositivo de saída. Então, eliminamos a letra C e por eliminação chegamos ao gabarito na letra D, sendo o SSD, um dispositivo de entrada e saída de dados. E olha quem apareceu aqui, a multifuncional, que, nesse caso, a alternativa está se referindo à impressora multifuncional, que coleciona as características da impressora convencional, dispositivo de saída de dados, assim como as características do scanner, dispositivo de entrada de dados. Portanto, gabarito, letra D. Então, na nossa próxima questão, nós temos a imagem da parte de trás de uma placa-mãe e nós precisamos identificar as entradas que estão em H01, ou seja, essa entrada aqui, que se trata de uma entrada USB, a entrada H08, que está nessa posição aqui, e é uma conexão PS2, e como identificada ainda aqui na cor verde, essa é uma conexão de um mouse, daquele modelo mais antigo. E para a entrada H11, que está nessa identificação, nós temos a conexão de rede para um conector RJ45. Então, o gabarito da nossa questão, letra C, entrada USB, entrada PS2 e a entrada para conexão de rede RJ45, gabarito identificado. Na nossa próxima questão, uma questão que a gente já vai conseguir responder com base no que nós vimos na questão anterior. No que diz respeito ao hardware dos computadores, existe um dispositivo de saída de dados que representa uma categoria de periféricos que oferece a forma mais rápida de impressão em grande formato
para produzir com eficiência desenhos muito grandes ou ilustrações coloridas, baseadas em vetor de alta resolução. Esta impressora de grande formato também é adequada para produzir cortes de alta precisão numa ampla variedade de tamanhos, possibilitando a impressão de pôsteres, planos, anúncios, embalagens, fotos, brindes personalizados. Esse dispositivo é conhecido por... Então, como eu já falei para vocês, o plotter se trata dessa impressora para fazer essa impressão desses arquivos em alta definição. Então, nós temos aqui, de fato, a característica de um dispositivo de saída. A própria questão reforçou mais uma vez, se trata de uma impressora. Então, portanto, de fato, um dispositivo que emite informações para fora do sistema computacional e, sem nenhuma sombra de dúvidas, gabarito letra D, plotter. E o ideal é que você faça essas anotações com esses dispositivos com um nome um pouco não tão identificável, né, no nosso dia a dia. Poxa, o que é um plotter? Você provavelmente nunca se deparou, nunca viu com esse tipo de impressora. Então, pela característica em si, você saberia, uma impressora, dispositivo de saída. Só que às vezes a questão traz esse tipo de dispositivo com um nome diferente. Para quê? Para pegar você um pouco ali no desconhecimento, né? Então, aqui, sem sombra de dúvidas, gabarito letra D. Este dispositivo de armazenamento é caracterizado por guardar informações de maneira permanente, ou seja, é um dispositivo não volátil. Os dados são gravados em discos magnéticos, chamados de pláteres. Estes pláteres são geralmente compostos de duas camadas. Um braço mecânico percorre toda a área do disco magnético, lendo os arquivos que são solicitados pelo usuário ou sistema operacional. Marque a alternativa abaixo que contém o dispositivo da definição dada acima. Então, falou em dispositivo constituído de discos magnéticos, de ter ali cabeça de gravação, partes móveis. Nós estamos falando de HD, portanto, gabarito letra E. O que são os dispositivos denominados de roteadores para a internet? Então, questão que você vai ganhar pela sua vivência. Muito provavelmente você deve ter um roteador na sua casa. E você sabe que é um dispositivo destinado a fazer a conexão da sua rede local com a rede mundial de computadores, a internet. Então veja o que diz a letra C. São aparelhos usados em redes de computadores para o encaminhamento das informações acondicionadas em pacotes de dados, proporcionando conectividade entre os dispositivos. Então, sem mistérios, gabarito letra C. Sobre os discos SSD, assinale a alternativa correta. Possuem partes mecânicas, item falso. Partes mecânicas constituem um HD e não um SSD. São de apenas leitura de dados, item falso. São de leitura e gravação. Letra C, são substitutos das memórias RAM. Não fazem substituição às memórias RAMs. Na letra D, nós temos o seguinte: por serem eletrônicos, suas taxas de leitura e gravação são mais altas, ou seja, a velocidade de leitura e gravação é maior que as dos HDs. Item correto, portanto, gabarito, letra D. Então é isso, pessoal. Finalizamos o nosso primeiro bloco do desafio de 100 questões da IDECAM. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, considere se inscrever no canal para você acompanhar os demais blocos. Deixa também nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando e se você vai enfrentar essa banca, a IDECAM, né? Que dá para batizar assim. E para você que deseja ampliar o seu conhecimento na disciplina da informática, você vai encontrar na descrição do vídeo o link para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática para você cada vez mais melhorar o seu aprendizado e chegar bem preparado no dia da sua prova. Valeu, um forte abraço e até a próxima.